Fala e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, não perca tempo, hein? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Comentário Sem Freio para falar a respeito da relação que se tornou intempestiva entre o ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e o atual presidente Rodolfo Landim, que tem a seu favor toda a máquina administrativa do Flamengo que se manifestou contrária às declarações do ex-dirigente. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo, porque eu vou trazer aqui todos os pormenores da entrevista que foi concedida por Bandeira ao meu amigo Jorge Nicola, com quem eu trabalhei na Band, ele que fez essa entrevista para a ESPN Brasil, e o Eduardo Bandeira de Mello mencionou o grande calcanhar de Aquiles no retrospecto recente do Flamengo. O incêndio no Ninho do Urubu, a tragédia de 8 de fevereiro do ano passado, que vitimou 10 crianças das categorias de base. E Bandeira foi enfático durante a entrevista ao dizer que se fosse durante a sua administração, esta tragédia jamais teria acontecido, colocando na conta da atual administração de Rodolfo Landim. Pois então o Flamengo emitiu uma nota oficial para se ter uma ideia do impacto negativo desta declaração do Bandeira de Mello, se eximindo de responsabilidade e colocando na conta da administração atual o problema que aconteceu. De fato, Rodolfo Landim, que venceu a eleição de dezembro de 2018, efetivamente já era o presidente do Flamengo quando aconteceu a tragédia. No entanto, inclusive, nesta nota oficial que foi emitida pelo Conselho Gestor, assinada não somente por Rodolfo Landim, mas por todos os presidentes de conselho e ainda pelo presidente da Assembleia Geral do Flamengo, eles lembram que o Ninho do Urubu foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2018, portanto, antes da eleição, que aconteceu no dia 8 de dezembro daquele mesmo ano, e durante a administração, a gestão efetiva de Eduardo Bandeira de Mello, já em seu segundo mandato à frente da diretoria rubro-negra, ele que foi conduzido por muitos que são hoje componentes da atual administração na campanha vitoriosa da eleição de dezembro de 2012 e conseguiu sua reeleição em 2015. Então, muitos falam a respeito desta questão. Na própria nota existem várias menções ao fato de que, historicamente, isso comprovado por documentação, a administração do Eduardo Bandeira de Mello, em 2015 e 2017, ignorou multas e pareceres negativos à utilização do próprio CT Jorge Elal, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Inclusive, o Flamengo sofreu interdições não somente das antigas instalações utilizadas para os jogadores das categorias de base, mas também no que se refere ao próprio alvará para utilização daquela instalação, para a utilização do terreno para fins desportivos, como foi o caso, da construção do CT. O Flamengo não tinha alvará, não havia laudo da prefeitura e nem do Corpo de Bombeiros, o que seria imprescindível, ainda durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, para que o espaço fosse utilizado. E ainda, a nota fala a respeito da situação que envolveu a própria inauguração do Ninho do Urubu. Para a atual administração, Eduardo Bandeira de Mello, para não deixar o Ninho do Urubu, para não deixar o CT Jorge Elal como plataforma política da atual administração, ele, entre aspas, correu para inaugurar o CT, lembrando que o responsável pela construção dos módulos atuais do CT Jorge Elal foi o vice-presidente de patrimônio Alexandre Vrobel, que foi quem, inclusive, comandou a inauguração no dia 30 de novembro, e que justamente
por conta disso, a administração anterior não teria se preocupado em conseguir alvarás, laudos e liberações das autoridades competentes. Inclusive, Bandeira teria ignorado estas questões. Embora tenha deixado bem claro na nota que a atual administração não acusa a administração contrária e nem atribui a ela a culpa pelo que aconteceu no dia 8 de fevereiro do ano passado, né? Até porque, para situações, para fins legais, né? O presidente era o Rodolfo Landim, que continua sendo presidente do Flamengo. Ela enaltece que todas essas questões foram levantadas no inquérito que indiciou Bandeira de Melo como um dos responsáveis no processo que apura, né, a responsabilidade penal pelo falecimento das crianças durante o incêndio no Ninho do Urubu. Além de Bandeira de Melo, outras pessoas da administração passada e também pessoas ligadas a empresas que participaram diretamente da elaboração do local que era utilizado como o alojamento para as crianças, também estão sendo investigadas e foram indiciadas. Tiveram seu nome citado no final do inquérito que foi realizado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Fato é que existe realmente essa questão. Bandeira de Melo realmente foi indiciado e eu estive pessoalmente durante a apuração na CPI dos incêndios, em que o Bandeira de Melo também foi indiciado e compareceu, né? E o Bandeira de Melo sempre deixou essa questão de que se solidariza, com as famílias, que lamenta bastante as mortes que aconteceram e sempre deixou bem claro, sempre utilizou esse discurso que se acontecesse, tivesse durante a sua administração, se ele fosse presidente do Flamengo, isto jamais teria acontecido, né? Então fica esta circunstância, eu não estou aqui para tomar nenhum dos dois lados, mas, na minha opinião, os dois têm a sua cota de responsabilidade. O Bandeira de Melo, que entregou o Ninho do Urubu da maneira como ele estava durante o incêndio que aconteceu, e a atual administração, que recebendo o patrimônio, não correu atrás de saber se estava tudo legalizado, se tinha alvarás, se tinha laudo, e inclusive na reavaliação dos aspectos de segurança do centro de treinamento que pertence ao Flamengo. Então, para mim, cada qual tem a sua cota de responsabilidade, mas não cabe a mim, cabe à justiça agora apurar os fatos e, diante das evidências, apontar quem são os responsáveis. Eu sou da seguinte política, muita gente falando, paguem as famílias. Para mim, o mais importante é apurar quem foi o responsável ou quem foram os responsáveis pelo que aconteceu e que sejam todos exemplarmente punidos. Cadeia para quem foi negligente e permitiu que acontecesse a tragédia nas proporções que esta tragédia aconteceu. Mas, lógico, tudo isso vai passar por apuração. Fato é que Eduardo Bandeira de Melo mantém o seu discurso, a diretoria mantém um afastamento com relação ao que aconteceu, tanto é que os dirigentes evitam comparecer a todas as situações que envolvem audiência, que envolvem até tratativas com os advogados das vítimas, né? Quem colocou a cara para bater foi Marcos Braz, vice-presidente de futebol, na última reunião que aconteceu na CPI dos incêndios, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade maravilhosa. Então, posso dizer para você que depois das declarações do Eduardo Bandeira de Melo, esta nota oficial emitida pelo clube e assinada pelos presidentes de poder nada mais é do que uma demonstração do impacto negativo que teve a declaração e a entrevista do Bandeira de Melo concedida ao jornalista Jorge Nicola. Caiu como uma verdadeira bomba e levou a relação entre as partes, entre os grupos políticos,
ao período pré-eleitoral, em 2018, quando o Bandeira de Melo era duplamente atacado por Rodolfo Landim e Dulce de Abrantes, e isso fazia até parte da plataforma de campanha para a dissociação das partes. Afinal de contas, em determinado momento, vários dos integrantes da atual administração fizeram parte da primeira ou da segunda gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Vamos agora aguardar o desenrolar dos acontecimentos, mas politicamente existe uma ebulição muito grande dentro do Flamengo, né? Tomara que isso não venha a afetar a atual administração, as finanças do clube e principalmente o desempenho do time dentro de campo quando houver a retomada das atividades no futebol brasileiro. Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like. Afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além deste quadro Comentário Sem Freio, você tem a playlist Tudo Sobre Flamengo, você tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Rubro Negro. Então, passeie pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!